A paz do Senhor, meus amados, aqui quem vos fala é o irmão Mário Pinheiro, e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu gostaria de comentar com vocês acerca das consequências do pecado na vida de uma pessoa. É tão sério que elas chegam a afetar a vida física, creio. Aqui o salmista Davi, no Salmo 38, ele nos prova isso. Diz assim, Salmo 38, Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira. Nós notamos aqui que enquanto Davi começa a orar, ele chega à conclusão que a ira de Deus, o juízo de Deus, automaticamente, mesmo quando ele toma a decisão de orar por arrependimento, o pecado já trouxe consequências para a sua vida. Ou seja, o juízo de Deus logo atingiu a vida dele, chegando a trazer consequências físicas, doenças. E diz assim, Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente. Eu queria fazer aqui um comentário rápido. Por causa da tua ira, a ira de quem? De Deus. Muitas pessoas creem que Deus é só amor, que Deus ele não traz o juízo, que Deus ele não traz o castigo. E isso, infelizmente, meus amados, é mentira. A própria palavra nos confirma. Continuando no versículo 3, por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente. Consequências físicas. O corpo dele já chega a adoecer. Aqui ele não cita que tipo de doença, mas já há uma consequência física no corpo do rei Davi, no corpo do salmista. Não há saúde nos meus ossos. Mais uma vez ele confirmando, né? Aqui já chegou a afetar os ossos, o pecado, consequência. Nós estamos falando aqui das consequências do pecado no nosso corpo físico, não só o corpo espiritual, vamos dizer assim. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado, por causa do meu pecado. O pecado ele é tão grave que ele nos traz essas consequências, doenças, depressão, a falta de fé, o desânimo, o comodismo, toda sorte de consequências o pecado é capaz de trazer para a nossa vida, né? Então, as minhas culpas me afogam, não só como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram. Olha a que ponto chega a situação do salmista. As minhas feridas, ele declara aqui, cheiram mal e supuram. Uma espécie de podridão, chagas. Por causa da minha insensatez, estou encurvado e muitíssimo abatido. Aqui ele já anda até cabeça baixa, desanimado, entristecido e muito abatido. Porque quando nós pecamos, o pecado ele traz uma tristeza para a nossa alma. Tem um detalhe também, existe o outro lado da moeda que nós podemos falar. Existe aquela mente cauterizada pelo pecado. É quando a pessoa não sente mais que o pecado fica lhe acusando. A mente cauterizada, ela não sente mais nada. E isso é um perigo, isso é triste.
significa que a pessoa não consegue mais se arrepender. Porque quando nós pecamos, logo nos vem o sentimento de arrependimento, a angústia, a tristeza da alma. E ali logo nós pedimos perdão automaticamente para Deus e nós somos perdoados. Nós temos que crer que o sacrifício de Cristo naquela cruz foi em razão dos nossos pecados. Então, pela fé, nós somos perdoados. Continuando aqui. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. O dia todo, ou seja, vagueando. O que ele quer dizer? Sem rumo, pranteando, chorando. Aqui é uma pessoa que está no desalento, vagando sem rumo, desatenta, sem direção. Nós temos visto por aí, meus irmãos, muita gente nesse estado. É impressionante como a palavra de Deus, ela é real, ela é atual. Eu tenho visto muita gente por aí, morando nas ruas, cheia de doenças, desatentas, vagando de um canto para o outro. Então, isso é a realidade de quê? Consequência do pecado. Como esse estado que afeta o nosso espírito, a nossa alma, a nossa mente e o coração, como é grave. E isso existe. Eu gostaria de comentar com vocês aqui no capítulo 59, ou melhor, o versículo 2 do livro de Isaías. Diz o seguinte: mas as vossas iniquidades, ou seja, o pecado, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Muitas vezes você pede para Deus, clama, ora, faz votos, promessas para Deus e você não é atendido. Acontece muito isso. E você fica se questionando: por que eu fiz isso, fiz aquilo, fiz um voto, fiz uma promessa, sacrifiquei e não fui atendido? Aí o que acontece? Você chega ao ponto de ver que não houve nenhum resultado, é onde você deixa de orar. A palavra de Deus, ela, de uma certa forma, você passa até não crer mais. Crer, mas de uma forma muito superficial. Acaba utilizando a palavra de Deus, a Bíblia, como um amuleto. E assim os anos vão se passando sem que nada aconteça de bom na sua vida. Eu tenho conversado com muitas pessoas, tenho atendido muitas pessoas e eu tenho chegado a conclusões. A falta de conhecimento nos traz uma consequência muito grande. Porque quando nos falta conhecimento para combater o pecado, que é uma coisa espiritual, nós podemos dizer que o gerador do pecado é o próprio Satanás, é o próprio diabo. E ele atua de forma espiritual. Satanás é um espírito. E para que você possa combatê-lo, você tem que utilizar armas espirituais, porque não é por força nem por violência. Então, meus amados, que vocês possam meditar nessa mensagem. Cada mensagem que eu tenho trazido aqui no meu canal
Se você observar, é como um grande quebra-cabeça que vem sendo montado. Cada palavra que você recebe aqui, você vai raciocinando, você vai meditando e você vai completando aquele quebra-cabeça. A palavra de Deus. É assim que nós superamos o pecado, nos alimentando diariamente através de oração, jejum, a leitura da palavra. Então, é uma ferramenta que Deus nos dá para que possamos lutar contra o pecado, que é algo espiritual. Então, que você possa meditar, pensar, porque no céu, infelizmente, nós não entramos de qualquer jeito. Eu já fiz menção aqui em outras mensagens. No céu não entra pecado, você não consegue entrar lá. A palavra confirma, Isaías 59:2. Confirme aí na sua Bíblia. Mas as vossas iniquidades fazem separação. Os nossos pecados fazem separação entre vós, entre nós e Deus. Não tem como, não existe qualquer possibilidade para que nós possamos entrar, habitarmos no céu com Deus. Nós temos que ser limpos, nós temos que ser libertos. E para isso, nós precisamos de conhecimento espiritual para sabermos que tipo de arma nós vamos usar. Que na verdade aqui são armas espirituais. Numa guerra, um exército, ele vai estudar o seu oponente para saber que tipo de armas ele vai utilizar naquela guerra, naquele conflito. Da mesma forma, somos nós, seres humanos. Quando recebemos um ataque de Satanás, uma armadilha, uma cilada do diabo, que é espiritual. Então, como é que você vai agir se você não tem conhecimento? Então, o que eu tinha para trazer para vocês é essa mensagem. Como combater o pecado? Pense bem, porque um dia você vai se deparar com uma situação em que você vai precisar habitar no céu. E será que você vai estar preparado? Como vai ser, como vai estar a sua vida espiritual com Deus, a sua comunhão com Deus, para que você possa habitar no reino celeste? Pense bem, tá bom, meus irmãos? O que eu tinha para falar para vocês é isso. Pense bem sobre o pecado. Ele é real, existe, e a sua fonte está em Satanás. Creiam, e que Deus possa abençoá-los, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.